Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa busca da perfeição cristã. Nós vamos rezar hoje pedindo esse Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mais uma vez vamos cantar essa música, né? E desejar mesmo o Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações. Reze, peça ao Espírito Santo que conduza você em todas as suas orações. Vem, Espírito Santo, Espírito, vem como chuva suave. Vem, Espírito Santo, Espírito, vem como chuva suave, inunda todos nós, inunda todos nós, enche a todos nós, Santo Espírito, vem, 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 Santo Espírito, vem, 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 Santo Espírito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada, nada sem a nossa mãe, a Virgem Maria. Começamos então mais uma aula, né? Mais um encontro nosso aqui. Hoje nós vamos falar sobre a oração para obter a perfeição, ou para nos encaminharmos para a perfeição. Nos encaminharmos para a perfeição, certo? Bom, o que nós podemos então começar a falar é: a oração nos liberta do que nos afasta de Deus. A primeira ideia, a primeira intenção da oração deve ser essa, né? Deve ser essa de nos conectar a Deus e nos afastar daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que nos afasta de nosso Deus. Então, nós precisamos entender o quê? A oração é essa chave para nos tornar pessoas melhores, mais próximas de Deus. Os santos eles já diziam isso: sabe bem viver quem sabe bem orar. Então, quem reza bem, vive bem. Isso os próprios santos vão dizer. Isso porque a oração opera três grandes maravilhas em nós. A oração ela nos ajuda a enxergar que as coisas do mundo e os prazeres passageiros podem nos prender e nos desviar do caminho de Deus. Então a oração ela nos faz enxergar os perigos do mundo. A oração também ela nos afasta do egoísmo e das tentações, daquilo que nos aprisiona dentro de nós, né? Porque o egoísmo é isso, essa prisão que nós construímos para os nossos dons, para aquilo que nós somos dentro de nós, né? Começamos a detestar o pecado e até mesmo as pequenas imperfeições que nos impedem de ter intimidade maior com Ele. E nós ficamos mais fortes para lutar contra nossos maus hábitos e vícios, porque entendemos que eles nos afastam de Deus. Então, para viver bem a oração, para viver bem e para buscar a santidade, nós precisamos rezar não só muito, mas bem, né? Porque existem muitas pessoas que rezam muito, mas não rezam talvez bem. Então a gente precisa aprender que isso é uma diferença. E aqui eu não estou dizendo que a pessoa deve rezar pouco, mas rezar bem, tá? A pessoa deve rezar o suficiente, né? Você vai pensar, por exemplo, num fisiculturista.
Você vai pesar no fisiculturista. Os caras comem muito, muito. Eles se alimentam, coisas assim que é absurda do tanto que eles comem, né? Do tanto que eles comem. Mas o que eles gastam também de energia é absurdo também. O metabolismo deles é totalmente diferente. Então, cada pessoa é diferente. Então, isso na oração também vale a mesma coisa. O tanto que é muito para você pode ser pouco para o outro. E vice-versa, né? E da mesma forma, o que é bom para você pode ser ruim para o outro. Por isso, cada um deve encontrar o seu jeito de rezar. Obviamente que você pode, por exemplo, ter direções, guiar-se pelas direções de outras pessoas, guiar-se pela direção de outras situações, de outras pessoas, vendo o exemplo de outras pessoas como rezar. Então, a oração, ela nos liberta daquilo que nos afasta de Deus. A oração também nos une cada vez mais a Deus. Então, se ela nos afasta do que nos afasta de Deus, ela nos leva para o lado oposto, que é nos aproximarmos de Deus. A oração nos envolve todas as nossas capacidades. Ela envolve a nossa mente e a nossa vontade, porque ela nos faz pensar nas coisas divinas e direcionar nossos desejos para a glória de Deus e o bem do outro, né? Que é tudo o que nós precisamos fazer. A glória de Deus e o bem do outro. O cristão, ele está sempre pensando nisso, nessas duas coisas. A glória de Deus e o bem do outro. Então ela direciona a nossa mente e a nossa vontade. Também o nosso coração, porque permite que nosso coração se entregue ao coração de Deus, produzindo sentimentos que nos santificam. Então nós somos guiados pelos sentimentos do próprio Deus. Nós somos guiados pelos mesmos sentimentos que Deus teve. E quando a encarnação de Deus aconteceu através de Jesus Cristo, esses sentimentos ficaram mais explícitos. Quais eram os sentimentos de Deus? Quais eram os sentimentos de Deus? Olhar para Jesus Cristo e contemplar Jesus Cristo, sendo Ele Deus, né? Nós percebemos também, e sendo homem também, nós percebemos que nós podemos ter sentimentos, nós podemos ter as nossas emoções, mas sendo guiados por Deus, ainda assim, estando em Deus. A nossa oração, ela também modifica os nossos sentidos, ela nos ajuda a focar nossa imaginação, memória e até as emoções em Deus. E também, por fim, ela santifica e direciona e modifica também o nosso corpo, nos auxiliando a controlar nossos sentidos e até mesmo ter postura mais modesta, né? Nossa forma de vestir, nossa forma de falar, nossa forma de gesticular, todos os nossos gestos, Deus vai nos conduzindo. Por meio da oração, nós exercitamos a fé, a esperança e a caridade, além de outras virtudes também, como a humildade, a obediência e a constância. É por isso que nós nos conectamos a Deus de uma forma mais profunda, porque nós nos imbuímos dos sentimentos de Deus: humildade, obediência, constância, fé, esperança e caridade, que são, propriamente disso, de forma especial, a fé, a esperança e a caridade são virtudes teologais que nos ligam a Deus, certo? A oração nos transforma gradualmente em Deus. Não que nós fôssemos Deus, nós seremos deuses, mas que ela vai nos transformando, né? Como o próprio Paulo diz, como o próprio Paulo vai dizer. Ele vai dizer que quando eu vou rezando, cada vez mais que eu vou rezando, eu vou me tornando menos eu e mais Cristo. É Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então é essa transformação gradual onde Deus aparece mais do que eu. Deus aparece mais na minha vida do que eu mesmo. Ao louvarmos a Deus e fazemos nossos pedidos, Ele se inclina para nós e nos concede graças que nos transformam. Deus vai nos transformando, Deus vai nos conduzindo a essa transformação. Quando também nós contemplamos as perfeições de Deus,
Contemplar as perfeições de Deus nos atrai e pouco a pouco nossa alma se enche dessa simplicidade, bondade, santidade e serenidade que Ele quer nos dar. Então, contemplar a Deus na oração vai nos transformando naquilo que nós devemos ser, ou seja, íntimos e unidos a Deus para o glorificar nas nossas vidas. Então, Deus vai nos conduzindo para a santidade através da contemplação. Olhando para as suas perfeições, nós podemos chegar até Deus. Deus ouve nossas orações e nos dá graças abundantes, iluminando-nos para ver a falta de valor das coisas humanas e nos mostrando que Ele é o bem supremo, né? Então, todas as coisas, quanto mais nós contemplamos, quanto mais nós oramos, nós vamos perceber que Deus é o verdadeiro valor. Deus é o bem supremo. Todas as coisas, por mais podem ser valorosas humanamente falando, elas não têm valor diante de Deus, são insignificantes. Deus nos dá força para desejar e amar somente o que é digno. São Francisco de Sales resumiu muito bem isso. Ele fala assim, pela oração falamos a Deus e Deus reciprocamente nos fala. Aspiramos a Ele e respiramos nele, e mutuamente Ele nos inspira e em nós vive. É uma troca maravilhosa que nos transforma. Então, a oração é essa troca de intimidades. Eu dou a minha intimidade, os meus desejos, o que eu quero, e Deus dá a sua intimidade, o que Ele quer, o que Ele deseja e o que Ele é para as nossas vidas. E nós também damos aquilo que nós somos para sermos transformados. É uma troca. Oração é uma troca. Oração é uma troca entre o homem e Deus, onde Deus dá o que Ele é e nós damos aquilo que nós somos para deixarmos ser transformados em Deus. Deixarmos sermos transformados em Deus. Não que nós, mais uma vez, não que nós nos tornaremos deuses, mas que nós nos entraremos em comunhão perfeita e plena com Deus. O que a gente pode falar sobre os exercícios de piedade como forma de oração? Os exercícios de piedade como forma de oração. Orar, nós precisamos então, quais são, o que deve ser imbuído os nossos exercícios de piedade, ou seja, as nossas orações, né? Primeiro, nós devemos orar com frequência e perseverança. Nós não podemos, por exemplo, rezar 3 dias na semana. A gente precisa rezar todos os dias. Precisa ter uma frequência clara, objetiva nas nossas vidas. Nós precisamos ter uma clareza objetiva sobre aquilo que nós falamos, sobre aquilo que nós oramos, né? Sobre aquilo que nós falamos, não, sobre aquilo que nós oramos, ou seja, ter uma constância, uma frequência. É fundamental, como Jesus e São Paulo nos ensina, orar sem cessar. Mas como fazer isso sem descuidar dos nossos deveres do dia a dia? A resposta está em organizar a nossa vida em 2 formas. Praticar exercícios espirituais. Então, para os padres religiosos, esses exercícios são essenciais. E eles incluem a oração da manhã e a Santa Missa, que definem o ideal da perfeição que se deve buscar e dão a força para alcançá-la. Então, tenha a sua oração da manhã e vá à missa. Procure o máximo de missas possíveis durante a semana, né? Faça também ofícios divinos. O que são ofícios divinos? São aquelas orações que já são prontas, né? Que já são prontas também. Leituras espirituais e até mesmo devocionais também. Ou seja, algum livro que te ajuda numa leitura, numa contemplação, numa meditação um pouco mais aprofundada, ou um livro como Imitação de Cristo, que é um devocional, né? Alguma coisa que te remeta a Cristo, tá certo? E também exames de consciência à noite. É importante nós fazermos exame de consciência à noite. Então, quando chega a sua noite, você faz o seu exame de consciência, coloque no seu celular, como eu faço, coloque no seu celular um pouco antes de você dormir, no momento ali onde você vai dormir, para ele te lembrar, olha, fazer o exame de consciência, certo?
Então, aí nós podemos ter os exercícios espirituais, detalhando um pouquinho mais os exercícios espirituais. Pela manhã, a oração e a Santa Missa são sagrados. A oração é um momento de conversa íntima com Deus. E aqui, obviamente, eu estou falando do livro que fala para religiosos. Mas, obviamente, nós que somos leigos, nós temos a nossa vida. Claro, cada um deve conduzir a sua vida como dá, como consegue, né? Como é aprimorado, porque a sua função é trabalhar, sua função muitas vezes é isso, mas também é cuidar da sua família, cuidar da sua vida, certo? O que você pode fazer de oração? O que você pode fazer de oração? Faça o seu terço, reze, contemple os mistérios ali, mas também contemple junto, de forma especial, contemple junto ali também a liturgia do dia. A liturgia do dia. Tente fazer analogias. Eu gosto muito de fazer isso, né? Uma coisa que eu gosto muito de rezar é, por exemplo, eu pego 3 passagens bíblicas aleatórias, né? Como as pessoas fazem, às vezes isso é ridicularizado, mas pode ser útil. Por exemplo, pode ser útil na minha forma de imaginar, na minha meditação. Então eu pego 3 passagens bíblicas que ainda sejam que não tenham nada a ver, de certa forma, diretamente falando, mas que aí eu vou meditar aquilo e vou pensar, poxa, isso aqui tem a ver com isso, né? Por exemplo, esses dias eu rezando a respeito da virtude da castidade, né, pedindo a virtude da castidade, veio justamente a passagem da febre, da cura da sogra de Pedro, que nada mais é do que a castidade, né, que viver a castidade, ou os pecados contra a castidade são esses calores, esse calor que dá em nós, né, e essa busca desenfreada que nos impedem de servir como impedia a sogra de Pedro, de servir de forma mais eficaz, de forma mais útil, Então, eu fiz essa meditação das duas coisas, que uma coisa possa não ter nada a ver com a outra, ou possa ter, mas que ela nos conduz, a... Então, ou seja, fazer esses exercícios de pensamento, de imaginação, de criatividade, de meditação. Meditar olhando para as nossas vidas, meditar olhando para aquilo que nos transforma, certo? Ter também, outra coisa também que nós podemos fazer, além das orações, da oração do nosso dia, a Santa Missa, participar, estar atento ao que o Padre fala e principalmente na comunhão. O que a gente pode fazer? Como comungar bem? Nós podemos ter, na nossa comunhão ali, a gente pode ter 5 momentos. O primeiro momento é um momento de silêncio, é o que eu faço, certo? Na minha comunhão, o que eu faço? Primeira coisa, eu comungo. Naquele tempo que eu estou indo do banco, da comunhão até o banco, eu faço um momento de silêncio e fico um pouquinho mais em silêncio. Depois eu dedico um tempo, o próximo tempo, ali, o próximo momento, a declarar o meu amor a Jesus. Depois a agradecer a Jesus por estar em comunhão com Ele, mas também por outras coisas mais práticas, por outras coisas mais objetivas também, que aconteceram durante a minha semana, durante o meu dia, né? Outra coisa também é pedir pela igreja, pedir pelo Papa, pedir pelas intenções do Papa, pedir pelas intenções do padre que celebrou a missa, pedir pela vida do padre também que celebrou a missa, e por fim também pedir, no 5º momento, pedir pelas pessoas que eu quero pedir, né? Rezar pelos meus amigos, pelos meus inimigos, pela minha família, pelo meu trabalho, pelas pessoas que passam fome e sede. Então são que estão nus, que estão doentes, que estão nas prisões e assim por diante, né? Então, fazer esses pedidos. E assim eu faço a minha comunhão, certo? Outra coisa também que você pode fazer também é fazer leituras espirituais, ofícios divinos, fazer as suas devoções essenciais também e fazer à noite o seu exame de consciência, certo? E para finalizar hoje, o vídeo vai ser um pouco mais curto hoje, mas a tendência é diminuir os vídeos
diminuírem, ficarem menores, ficarem mais objetivos, para que nós possamos aproveitar melhor, certo? Naquele primeiro vídeo, aliás, no vídeo da semana passada, eu falei da oração de uma forma mais ampla. Aqui a gente pode colocar um pouquinho mais de espiritualidade nas nossas vidas. Como transformar as ações cotidianas em oração? Então, além de ter momentos específicos de oração, eu também preciso transformar a minha vida toda em um momento de oração. O próprio São Paulo vai dizer: orai sem cessar. Orai sem cessar. E Jesus vai dizer: sejam vigilantes na oração, não saiam da oração, vigiai e orai. Constantemente. Então, só que eu não posso estar só... Existe a minha oração pontual, né? A minha oração pessoal, a Santa Missa, que eu vou participar e tudo mais. Mas também existe a minha vida. Eu preciso viver. Só que viver não significa que eu vou sair da intimidade com Deus. Então eu posso estar o tempo todo pensando. Aconteceu alguma coisa, eu penso em Deus. Eu coloco Deus naquela situação. Eu apresento a Deus aquela situação. Eu converso com Deus, até mesmo de forma bem-humorada, de forma íntima com Deus, né? Obviamente respeitando, chamando Deus sempre de Pai, chamando Deus sempre de Rei ou de Majestade, dando esse respeito a Deus, mas obviamente entendendo que você está em intimidade com Deus, está procurando uma intimidade com Deus. Então, no seu dia a dia, você está ali lavando vasilhas, fazendo o almoço, ou no seu trabalho como advogado, como médico, como enfermeiro, o que quer que você seja, né, como professor, você vai testemunhar o amor de Deus. Testemunhar o amor de Deus. E o que é esse testemunhar o amor de Deus? Não necessariamente é você falar de Deus, mas é você viver. É você viver. E quando você vive, você também vai testemunhar no sentido de que você vai ver Deus agindo na vida dos outros e na sua vida. Você vai ver Deus agindo no seu cotidiano, né? Você vai ver Deus em todos os detalhes. Deus te convida também a essa transformação de entender as ações cotidianas como uma forma de oração, como alimento para a sua oração, seja ali no momento ou seja também para a sua vida. Você vai perceber, por exemplo, esses dias eu vi uma pessoa, uma mãe, perdendo a paciência com seu filho, que era excepcional, que era, eu acredito que o menino tinha algum era especial de alguma forma no sentido mental, né? E eu vi ela perdendo a paciência com ele. E eu levei isso para minha oração. Não faz parte da minha vida, né? Não tenho filhos ainda, mas me fez pensar como eu trataria os meus filhos, como seria, será que eu perderia a paciência naquela situação, né? E eu pedi para Deus para me dar um amor pelos meus filhos ou pelas pessoas, enfim, que é esse amor que de fato move outras mães que não são aquele tipo de mãe, mas que movem essas mães que têm seus filhos diferentes, que precisam de cuidados especiais e que às vezes a paciência vai embora, você vai se cansando e tudo mais, muitas coisas vão acontecendo. Então a gente precisa disso para entender esse amor de Deus nas nossas vidas, certo? O que a gente pode fazer? Nós podemos oferecer as nossas ações, antes de começar as nossas ações, oferecer elas, né? Pedir para Deus estar presente ali. Também agir sempre em união com Deus. Com Jesus. Jesus, ele não é a personificação, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, mas ele é palpável, ele é visível para nós. Ele é visível para nós, ele é audível para nós, ele está no nosso meio. Então, nós precisamos entender que contemplar a vida de Jesus nos ajuda nesse sentido. E também renovar o nosso oferecimento, né? Oferecer a Deus. Se é uma ação mais demorada, né? Renove sempre essa intenção. Por exemplo, todos os dias você oferecer o seu trabalho
mas todos os dias renove esse oferecimento. Então, dessa forma, você vai ter uma vida cotidiana de mais oração. Dessa forma, você vai ter uma vida de oração mais cotidiana. Isso é prática, obviamente, isso é prática, e nem muitas vezes vai dar certo, né? Você vai se lembrar, mas sempre que você vai se lembrar, quanto mais você se lembra, mais o seu coração, a sua vida vão sendo transformados, vão sendo modificados para isso, para lembrar de Deus na sua vida, certo? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Não se esquece que aqui nesses dois vídeos aqui, ó, você vai poder ver um vídeo que é o Catequese Destrinchada, que é o curso que eu fiz sobre toda a catequese, e aqui você vai ver também, vai aparecer aqui, né, não sei, em algum lugar aqui, em algum momento desse vídeo, vai aparecer também um vídeo recomendado para você, certo? E não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar o seu like. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.